Olá, queridos amigos e amigas, sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor, tudo bem com vocês? É bom tê-los aqui em nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, também nos acompanhe nas redes sociais, no meu Instagram, você também pode pesquisar ali no Facebook. Que Deus abençoe você. Nós vamos falar de um assunto muito importante hoje e eu quero que você fique com a gente aí até o final, tá bom? Bom, nos vídeos anteriores nós falamos sobre sábado, sobre a relação dos mandamentos, como que deve ser a nossa relação com os mandamentos de Deus. E hoje nós queremos responder mais um questionamento que é feito pelos nossos irmãos evangélicos e católicos acerca do sábado. Alguns dizem assim, mas pastor, Jesus já cumpriu toda a lei, ele guardou toda a lei, de maneira que eu não preciso mais guardar. Ok, esse é um argumento. E no mesmo diálogo, mais à frente, falando e argumentando sobre o sábado, ele volta para mim e diz assim, mas Jesus transgrediu o sábado. Então, meu querido irmão que pensa dessa forma, você tem que se decidir. Ou Jesus guardou os mandamentos, ou ele transgrediu o sábado. Não tem como você dizer que Jesus guardou todos os mandamentos e que você não precisa mais guardar, e depois você vem e diz que Jesus transgrediu o mandamento, o quarto mandamento. Tem que decidir que argumento você vai usar. Mas eu diria que nem uma coisa e nem a outra. Jesus nem transgrediu os mandamentos e nem ele guardou para que você não precisasse mais guardar. São dois equívocos. Porque dizer que Jesus transgrediu é chamar Jesus de mentiroso. Porque ele mesmo disse que ele não veio para destruir a lei ou os profetas, mas ele veio para cumprir. E aí você que tem conhecimento de teologia deve já estar pensando, pastor, mas quando ele fala da lei dos profetas, ele não está falando dos 10 mandamentos especificamente. Ele está falando da Torá, os 5 primeiros livros, e dos profetas, o restante, né? Os restantes dos livros do Antigo Testamento. Muito bem, não tem problema. Jesus ele veio para cumprir. E eu acredito que os 10 mandamentos estejam na Torá, ou não? Êxodo 20 não faz parte da Torá? Então, Jesus não veio para destruir, para abrogar, mas ele veio para cumprir. Vamos entender um pouco mais, então, esta acusação de que Jesus teria transgredido o sábado? Veja, vamos ver quais são os textos que falam sobre esta suposta transgressão de Jesus ao dia de sábado. João capítulo 5 e o verso 9. Vamos ver João capítulo 5 e o verso 9. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Contexto. Havia um paralítico ali nas proximidades do tanque de Betesda, 38 anos ali. Jesus chega no dia de sábado e diz, eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e anda. E ele então levantou-se, pegou o leito e estava indo para casa no dia de sábado. E aí no verso 10, então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não é lícito você levar a sua cama? E ele respondeu, aquele que me curou, ele mesmo disse, toma a tua cama e anda. Viu aí, pastor? Jesus transgrediu o sábado. Calma. Quem foi que acusou Jesus de ter transgredido o sábado? Ah, foram os fariseus. E eu vejo que tem muita gente hoje se comportando como os fariseus. Há mais um texto que eu queria ler com vocês. Há outros onde Jesus curou no sábado, mas no livro de Mateus, capítulo 12, tem uma outra cura de Jesus aqui no verso 9. Partindo dali, chegou à sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram dizendo, é lícito curar aos sábados? Pode curar no sábado? E ele lhes disse, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se um sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer o bem aos sábados. Então disse aquele homem, estende a mão, e ele estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Interessante a hipocrisia dos fariseus. Quer dizer, curar no sábado, na cabeça deles era pecado. Mas fazer um conselho para matar Jesus não era. Percebe? Geralmente os hipócritas agem assim. Eles acusam de algo que eles mesmos fazem.
Eles acusaram Jesus de uma transgressão que, na verdade, eles é quem estavam transgredindo. Por que Jesus questionou acerca da ovelha em um outro relato? Se não me falha a memória, ele questiona também sobre um boi. Se o teu boi cair no buraco, você não vai tirar? É porque boi e ovelha valia dinheiro. E na cabeça do judeu ele não podia perder. Mas pastor, o judeu estava dizendo que Jesus estava transgredindo. Peraí, meu amigo, uma coisa é o fariseu dizer que Jesus transgrediu. Outra coisa é Jesus transgredir, porque ele disse que não transgrediu. Ele disse que não veio para transgredir, veio para cumprir. O que Jesus transgrediu foi o sábado ou foi os acréscimos judaicos ao sábado? Ah, aqui está a chave. Então, nunca mais utilize esse argumento de dizer que Jesus transgrediu o sábado. E nós vamos ver por quê. Depois do cativeiro babilônico, os judeus retornaram para a sua terra com Esdras e Neemias. E eles resolveram fazer uma reforma espiritual para que não mais voltassem ao cativeiro, para que não mais caíssem do favor divino. Por causa disso, eles começaram a criar regras para obedecer aos mandamentos de Deus. É dentro desse contexto que surgem várias ramificações dentro do judaísmo. Saduceus, fariseus, zelotes, essênios, grupos que se dedicavam à obediência extrema da lei para que Deus olhasse para eles com aprovação. Então veja, os judeus eles pensaram assim: nós fomos para o cativeiro babilônico porque nós desobedecemos a Deus. Nós tínhamos outros deuses, nós transgredíamos o sábado, nós fazíamos tudo errado. Pode perceber que a nação judaica no Antigo Israel, no Antigo Testamento, é de um jeito e a nação judaica no Novo Testamento é de outro jeito. Pode olhar. Se você ler o Novo Testamento, você vai perceber uma nação judaica muito obediente, muito estrita na obediência. Quando você vai para o Antigo Testamento, você vai ver o povo adorando outros deuses, adorando os Baalins, adorando Astarote, fazendo coisas erradas. E Deus sempre levantando profetas e dizendo: volta, que é isso, para com isso. É Isaías, Jeremias, Elias, Eliseu, tanto profeta para ajudar o povo, porque era desobediente demais. Essa não é mais a realidade do Novo Testamento. Ele sai é um pêndulo, ele sai de um extremo e vão para outro extremo. Ele sai do extremo da liberalidade e vão para o extremo do legalismo. E agora eles pensam assim: precisamos fazer leis, regras para a obediência. Então, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Bom, o que a gente pode acrescentar aí que é para o povo não transgredir? Vamos lá. Cuspir no chão. Não pode. Porque você vai estar fazendo argamassa. E isso é pecado, é um trabalho. Colher alguma coisa no sábado. Inclusive em Mateus, no capítulo 12, na parte inicial, diz assim, olha: naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado. E os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher algumas espigas para comer. Qual é o pecado disso? Você pegar uma fruta e comer. Aí os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Na cabeça de quem? Do fariseu, porque isso não está em Êxodo 20. Não diz lá: você não pode colher uma fruta e comer. Tem gente, a propósito, que pensa que nós, adventistas do sétimo dia, não fazemos nada, nem tomamos banho no dia de sábado. Ei, calma lá, nós somos higiênicos, tá? Mas voltando ao assunto. Então eles começaram a criar várias leis. Eles começaram a acrescentar e acrescentar várias coisas. Por exemplo, você não pode andar X quilômetros no sábado. Eu não me lembro agora se era 1 milha ou 2, mas você não podia andar mais que isso. Só que aí entrava a hipocrisia. Por quê? Por exemplo, eu precisava andar 4 milhas e você só podia andar uma. O que o judeu fazia? Colocava uma túnica, 2, 3, 4 túnicas, uma por cima da outra. E aí ele andava. Quando dava 1 milha, ele parava na casa de um amigo dele: Shalom, Shalom, Haver, Shalom, a paz, meu amigo. E ele dizia: olha, eu estou precisando ir em tal lugar, vou deixar minha túnica aqui na sua casa, viu? Aí tirava a túnica, colocava lá. Pronto, aqui agora é como se fosse a minha casa, porque a minha túnica está aqui. Então ele andava mais 1 milha. Aí tirava, colocava na casa do outro amigo e aí andava mais outra milha. Quer dizer, era hipocrisia. Você não pode colher, você não pode cuspir no chão, você não pode tirar um cabelo branco da cabeça, porque isso é fazer colheita, você não pode curar no sábado, você não pode fazer isso e aquilo. Acréscimos aos mandamentos que Deus nunca ordenou. A isto sim, Jesus não fez questão de obedecer. A estas regras impostas
pelos judeus, Cristo não obedeceu, porque de fato elas não faziam parte dos mandamentos. Então não diga que Jesus transgrediu o sábado. Jesus guardou o sábado agora da maneira certa, da maneira correta. E qual é a maneira correta de guardar o sábado? Fazendo o que Jesus fez. O que Jesus fazia no sábado? Ele ia para a sua carpintaria ficar trabalhando? Não, porque o mandamento diz, não trabalharás. E o que Jesus fazia? Ia para a sinagoga conforme o seu costume no sábado. E o que mais Jesus fazia? Curava no sábado. O que mais Jesus fazia? Pregava, comia. Então, se você no sábado está com fome, você pode comer. Se você no sábado está se sentindo sujo, com calor, você pode tomar banho. No sábado, você deve pregar. No sábado, você pode curar. No sábado, você deve fazer o bem, porque Jesus disse, é lícito fazer o bem ao sábado. Foi o texto que eu li. Então, Jesus não transgrediu. Ele ressignificou para o judeu que havia perdido o verdadeiro significado do sábado. Ele trouxe de volta, ele resgatou o verdadeiro sentido do sábado e não aboliu. Pastor, então o que eu não devo fazer no sábado? Isaías 58 vai te dizer o que você não deve fazer. Já sabemos o que podemos e o que devemos fazer, o que Jesus fez. Jesus diz que devemos fazer o bem. É lícito fazer o bem ao sábado, curar, ajudar as pessoas, tudo isso é lícito. O que não é lícito? Isaías 58 diz, se desviares o pé de profanar o sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua vontade, nem falando as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor. Então não é o dia de eu estar falando minhas palavras, não é o dia de eu estar tratando dos meus negócios. O que mais? Vamos para Neemias, para a gente ver o que a gente não deve fazer no sábado. Neemias diz o seguinte, lá no finalzinho do livro, capítulo 13, verso 15 em diante. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares aos sábados, traziam feixes que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas, figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles no dia em que vendiam os mantimentos. Também tírios que habitavam dentro e traziam peixe e toda a mercadoria que no sábado vendiam os filhos de Judá e em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá e lhes disse, que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Então, não é o dia de eu estar comprando e vendendo. Então, por que o adventista não compra, não faz negócios no sábado? Porque está na Bíblia. Está na Bíblia. Mas eu queria dizer uma coisa para você, meu querido. O sábado não é o dia do não pode. O sábado é o dia do pode. Não veja o sábado como um dia cansativo. Veja um sábado como um dia que você tem a oportunidade de parar, de cessar as suas atividades corriqueiras, o seu trabalho, as suas labutas, e você dizer assim, hoje é um dia especial. Hoje é um dia que eu vou dedicar a fazer tudo somente para Deus. Eu vou fazer o bem às pessoas, eu vou à igreja, eu vou cantar, eu vou louvar, eu vou gastar tempo lendo a Bíblia. Pastor, mas eu não posso fazer isso em outro dia. Você deve fazer isso todos os dias. Mas nos demais dias você tem as suas atividades. Nos demais dias você compra, você vai na feira, você vende, você trata de negócios, você vai para o seu trabalho, você volta para sua casa, você chega cansado. No sábado, não. O sábado, olha, quando dá o pôr do sol da sexta-feira, e a gente pode falar sobre isso depois, mas você vai ler lá. Deixa eu ler logo para vocês aqui, para que você saiba por que nós guardamos o sábado no pôr do sol, porque também é bíblico, tá? Levítico capítulo 23 vai falar sobre a questão do horário. Verso 27 diz assim, mas aos 10 do mês sétimo será o dia da expiação, tereis santa convocação, afligireis a vossa alma e oferecereis ofertas queimadas. Olha, dia 10. Mas aí, verso 32, sábado de descanso vos será, então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Então veja, quando é que eu celebro? De tardezinha, no pôr do sol, quando termina o dia e começa outro dia. Algumas pessoas pensam que o dia começa meia-noite. Isso aí é coisa de quem não estudou a Bíblia. Tá? O dia ele termina quando o sol se põe e aí começa um novo dia, tá certo? Mas, retornando então, o dia de sábado é o dia de eu fazer tudo para Deus. Nesse dia agora eu não tenho mais que ficar me preocupando com o trabalho, com o patrão, com as coisas deste mundo. Eu simplesmente dedico esse dia inteiramente às coisas divinas, às coisas de Deus. É para eu fazer o bem, é para eu estar na igreja, é para eu ler a Bíblia, e eu esqueço das atividades seculares. Eu me dedico apenas a Deus. Isto é bíblico.
Que Deus possa abençoar você. Que você, compreendendo este assunto, possa refletir e dizer assim, a partir de hoje eu quero observar o sábado como Cristo observou, como Cristo guardou. Um grande abraço e que Deus te abençoe.